do Senhor, irmãos. Irmãos, estava aqui pensando aqui, decidi gravar mais um vídeo para nós estar aqui comentando mais uma passagem da Bíblia, né? Que é edificante para nós, que nos ensina. A Bíblia fala para nós crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça de Deus, que a palavra de Deus é que nos fortalece, né? Nos capacita, nos limpa, nos lava, nos fortalece. E eu estava me recordando aqui da passagem de Romanos capítulo 8, versículo de número 29 e 30. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, né, de Jesus. Ou seja, o texto, né, está dizendo que os que dantes conheceu, também os predestinou. A Bíblia vai dizer também em Efésios no capítulo 1, versículo 4, que ele nos escolheu, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, né? Fomos escolhidos nele. Então esse texto fala, os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, né? De Jesus. O que dantes conheceu, ou seja, esse texto aqui, ou seja, essa palavra, ela significa conhecer de antemão, prever, é o significado dessa palavra. E o texto vai dizer que os que dantes conheceu, ou seja, Deus pelo seu pré-conhecimento na eternidade, no seu plano da criação, Deus olha, Deus vê aqueles que teriam fé nele, aqueles que creriam, que teriam fé no Senhor. E o texto no versículo 30 vai dizer assim, ó: os que dantes conheceu, também os predestinou. E os que predestinou, a esses chamou. E também os justificou e os glorificou. Ou seja, o texto está dizendo o quê? Esses de antemão que Deus previu, de antemão que Deus viu que teriam fé, que creriam no Messias, eles receberiam o Evangelho, aceitariam a palavra de Deus. Os que dantes conheceu, também a Bíblia fala que Deus os chamou. Isso quer dizer o quê? Que eles foram chamados mediante a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus, esses foi chamado. Ou seja, nós somos chamados por Deus. Nós recebemos o chamado de Deus mediante a palavra do Senhor, o chamado do Evangelho. Quando nos foi anunciada a palavra de Deus através de um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós recebemos o chamado de Deus. E o texto vai dizer que a esses que ele chamou, também os glorificou. Primeiramente, né, os justificou, ou seja, nós fomos justificados por meio do sangue de Jesus, fomos tornados justos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus morreu em nosso lugar, né? Deus, ele vai dizer para Adão: o dia que você comer, você morrerá. Então, o homem, quando peca contra Deus, ele tem uma dívida com Deus. E essa dívida só seria paga através da morte de um justo, a morte de alguém morrendo em nosso lugar. E a Bíblia fala, né, que foi aquele animal morto ali, como diz no livro de Apocalipse, apontava para o Messias, para o Cristo. Então Jesus morreu no nosso lugar e esse justificou, ele nos justificou. Ou seja, ele nos trouxe a paz, ele nos justifica diante de Deus, nos trazendo o livramento da morte eterna, da perdição, o castigo que nós merecia. E a esses que ele justificou, glorificou. Aqui ele está falando do que Deus fará quando nós estarmos com o Senhor, nós seremos glorificados. Então ele está falando aqui de algo já concluído na eternidade, quando nós está ali com Deus, a igreja está com o Senhor. A esses que ele chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Então nós seremos glorificados, né, pelo sangue do Cordeiro. Então o texto está dizendo bem claro, né, que Deus, na sua eternidade, ele previu, ele viu aqueles que teriam fé. Ao contrário de outros que Deus já sabe que deles não vão ter fé, eles não vão crer no Messias, eles não vão receber o chamado do Evangelho. É por isso que você vai analisar hoje, você vê que tem tribos indígenas que não teve contato com o Evangelho, eles não conhecem a verdade de Deus, o Evangelho em Cristo. E se você for analisar, eles estão nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo, sem menos ouvir o Evangelho. Aí surge uma pergunta:
Mas por que o evangelho não chegou até ele? Deus não seria justo? Deus é justo, ele não é injusto. Então ninguém morre sem ouvir o evangelho. Sim, a Bíblia fala de gerações. Eu falei tribo indígena para que os irmãos entendam melhor. Que nunca teve contato, que adora o sol, a lua, adora as estrelas. Por isso nós entendemos no texto. Porque pela livre escolha humana, Deus não interfere nisso. E Deus já conhece aqueles que ele sabe que tem fé. Esses, Deus prevendo pelo seu pré-conhecimento, a esse ele chamou, porque sabia que teria fé. E você é um. Nós somos aqueles nos quais ouviu e Deus sabia que teriam fé, que creriam no Messias, andariam com o Senhor. E muitos até que morrem sem ouvir o evangelho. Deus, pelo seu pré-conhecimento, prevendo de antemão, Deus sabia que eles não creriam. Ou seja, mesmo que eles ouvem o evangelho, Deus sabe que eles nunca vão se arrepender. No juízo, Deus lançará em rosto isso a eles. Se vocês tivessem ouvido, vocês não arrependeriam de ter pecado, não se arrependeria diante de Deus para salvação diante de Deus. Então, essa palavra, então, amém, irmãos? Damos graças a Deus por isso, pelo chamado e pela graça de Deus, porque nós não merecemos a salvação, não merecemos, mas Deus pela misericórdia nos resgatou, fomos escolhidos nele, em Cristo, como a palavra de Deus fala. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, fomos escolhidos nele, mediante a fé em Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, ou seja, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras, é por meio da fé, da graça. Romanos capítulo 8, versículo de número 1 e versículo 2. A Bíblia fala claramente, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Fomos livres por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da nossa fé. O que justifica o homem é Jesus Cristo. Por Jesus, nós somos justificados e conseguimos servir a Deus, por meio do seu Espírito que nos é dado. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe, que Deus continue abençoando os irmãos aí. Depois nós continuamos aqui, gravando outros vídeos, edificando na presença do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.